Queria ter saído do Flamengo, não? Na cobrança de falta, a bola sobra limpa para Moser, que emenda de primeira. Indefensável, né? Flamengo 1-0. Quais são os melhores anos da sua vida, Moser? Hoje temos a honra de receber um nome que marcou a história do futebol com talento, liderança e muita personalidade. Ex-zagueiro da seleção brasileira e ídolo de clubes como Flamengo, onde construiu uma trajetória vitoriosa e inesquecível, com passagens pelo futebol mundial, especialmente em Portugal, no Benfica, na França, Olympique de Marselha e no Japão. Ele levou sua garra técnica para além das quatro linhas, se consolidando como uma referência dentro e fora do campo. Hoje ele compartilha conosco não apenas as histórias do esporte, mas lições de disciplina, superação e visão de vida. Um nome que marcou época dentro e fora do Brasil. Hoje recebemos essa lenda do futebol. Bem-vindo, Moser. Obrigado por estar aqui, obrigado por participar aqui com a gente. Tá uma honra te receber aqui com a gente. Queria saber, o Moser dos gramados, quem que é o Moser fora dos gramados? O mesmo. Para mim é uma honra tremenda, principalmente pela parte do meu filho. Eu gostaria de agradecer todo o carinho que você tem por ele, Imagina. todo o respeito. Se eu estou hoje aqui é por causa dele, pela amizade que ele tem com você e pelo teu carinho também para comigo. Então é uma honra tremenda, é uma satisfação estar presente e agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui com vocês. Imagina, eu que agradeço, obrigado. E conta um pouquinho pra gente, como que começou a relação do Moser com o futebol? Começou nos anos 70. Assim, eu sempre gostei de jogar bola na rua com os colegas, era garotinho, mas a partir de 70, em função do Rivelino, porque o Rivelino era o jogador mais novo da seleção de 70. E a imprensa falava muito dele, que ele era muito bom, e eu gostava de ser o Rivelino. E mais ou menos aí, com 11 anos, eu fui fazer teste no Bangu e queria ser ponta esquerda, mas só que eu não tinha habilidade nenhuma para ser ponta esquerda. E, por sorte, o Mirim acabou cedo, né? Porque nós tínhamos um patrono da cidade, que era o Castor, e ele não quis apostar muito na formação, por causa do profissional, e aí aquilo durou 2 meses, foi a minha sorte. Aí depois continuei jogando bola na rua, futebol de salão, e tinha um colega meu na infância que ele já jogava no Infanto Juvenil do Campo Grande. E um dia ele me convidou a ir lá bater uma pelada. Aí eu falei com ele assim, eu falei, poxa, Tonho, você vai me levar em Campo Grande para bater pelada? Eu bato pelada aqui o dia inteiro, eu vou fazer o que lá em Campo Grande? Ele, não, lá é tudo organizado, tem meião, tem chuteira, tem camisa. Eu falei, é mesmo? É. Aí fui, comprei uma chuteirinha e fui. Aí cheguei lá, um monte de criança para treinar. E aí a hora foi passando e nada deu treinar, a hora foi passando e nada deu treinar. Aí de repente o treinador me chamou, eu entrei, mais ou menos 10 minutos, treinei, ele me tirou. Aí eu fiquei irritada, porque eu perdi a tarde inteira de jogar bola lá onde eu morava para jogar 10 minutos e sair. E aí no final do treino eu fui aprovado. Aí comecei a jogar pelo Campo Grande. Eu era atacante. Eu jogava como segundo ponta de lança. E jogava futebol de salão no Cassino Bangu à tarde. Então fui levando assim. Aí começou o Campeonato Carioca de Dente de Leite. Eu fiz um bom campeonato, fiz alguns golzinhos e, curiosamente, eu já saltava bastante para a época, né? Então o Botafogo me convidou para mim jogar um torneio em São Paulo, no Parque Antártica. E aí a minha mãe, muito esperta, eu tenho que rir porque quando eu lembro me dá vontade de rir. A minha mãe, muito esperta, porque eu estava afiliado ao Campo Grande ainda. E a minha mãe teve a brilhante ideia de pintar meu cabelo de loiro para ninguém me conhecer. E quando eu fui jogar no Botafogo, tinha uma moção de pretinho. E o único lourinho era eu. Então, ficou assim, quase no Minotauro, né, nos jogos. E o treinador do Campo Grande ficou irritado comigo. Aí não queria me liberar para me jogar no Botafogo. Aí meu pai insistiu. E ele, no penúltimo dia de inscrição, ele me deixou ir para o Botafogo.
Aí depois eu vim a saber que o treinador era primo da minha mãe. Aí eu fiquei pensando, foi por isso que ele me deixou passar no treino com 10 minutos. Né? Chamava-se professor Eli. Ele tinha um colégio em Campo Grande. E aí eu achava estranho na época que ele sempre me levava para almoçar, sempre me levava no colégio. E eu ficava desconfiado dele, né? Aí, afinal de contas, ele era primo da minha mãe. Aí fui para o Botafogo, fiz 2 anos no Botafogo. E o professor Neca, que era um excelente treinador na época, assim, nas camadas de base, ele era o melhor que tinha. Ele gostava de jogador mais truculento, maior. E nós tínhamos um jogador que jogava na mesma posição que eu jogava, que se chamava Trigo. Ele era muito bom. E aí ele me deslocou para a ponta direita e botou o Figo na posição que eu jogava, como segundo ponta de lança. E eu continuei jogando, mas não gostava muito de jogar na ponta direita, porque eu gostava de fazer gol. E aí eu pedi para o meu pai, que minha família toda é flamenguista, aí eu pedi para o meu pai para descobrir aonde era a peneira do Flamengo. Aí meu pai descobriu que era no 29º Batalhão, não, 24º Batalhão, na entrada da Ilha do Governador, lá no Rio de Janeiro. Aí eu fui lá fazer um teste. Aí fiz um teste, passei. Aí voltei no Botafogo e o professor Neca tinha um auxiliar, isso já no 2º ano, de 14 para 15 anos. Aí conversei com ele, não, fica aí. Eu falei, não, mas eu acho que ele vai me mandar embora. Aí eu continuei, aí quando chegou antes do final do ano, eu abordei essa pessoa, que chamava-se professor Joí, e pedi uma carta de recomendação para mim fazer teste em outro clube. Ele foi e me deu. Aí eu falei, bom, eles vão me mandar embora, deixa eu sair já, né? E talvez tenha sido a minha sorte, que eu passei no teste do Flamengo, aí voltei lá de novo, e o treinador era um senhor chamado Plínio Guedes, e aí comecei a jogar no time da peneira. Nós fazíamos jogos amistosos com as outras escolas, e de 15 em 15 dias o Flamengo ia fazer treino contra a equipe da peneira, para poder o treinador organizar aquele que servia para ir para a Gávea. E na primeira quinzena eu fui escolhido logo. Aí comecei a minha carreira no Flamengo, treinando todo dia, treinava de manhã, estudava de tarde, e comecei assim e fui indo. E qual foi o momento que você acreditou assim, que era aquilo, que ia dar certo, que ia virar profissional, ou você sempre teve uma convicção? Eu sempre gostei de jogar futebol, eu sempre quis jogar futebol. Eu lembro que eu era pequeno, o meu pai trabalhava numa fábrica nacional de guindaste, e aos domingos ele tomava conta da fábrica e eu levava uma bola de futebol de salão e ficava jogando na parede sozinho, o dia inteiro com ele. Então eu tive sempre essa paixão por futebol, né? Eu acho que toda criança gosta de jogar futebol. E onde eu morava, todo mundo gostava de jogar futebol. Nós jogávamos futebol o dia inteiro na rua. E depois tinha uma curiosidade, quando chegava às 6 horas, aí o couro começava a comer, que a gente chamava do balança-roseira. Aí o pau comia, valia de tudo, porque começava a escurecer, as pessoas não enxergavam muito bem, aí o pau comia. Então, essa questão assim da brutalidade já me acompanha desde criança. Aí no futebol de salão também, curiosamente, o futebol de campo era atacante, e no futebol de salão eu jogava de back parada. Como o espaço era muito diminuto, eu não tinha muita habilidade, aí eu preferia marcar. Então, eu acho que essa formação, tanto como atacante e como defensor no futebol de salão, veio a me levar a ser um zagueiro que me tornei. E a família apoiava desde sempre o seu pai? Sempre. Porque eu tive o meu irmão, jogava muita bola, mas só que o meu irmão era muito festeiro e ele não levou a sério. E quando eu comecei a querer jogar futebol e comecei a ficar filiado nas federações, o meu pai me aconselhou a treinar muito, dormir cedo, não fumar e nem beber, né? Então eu fui seguir essa linha assim por causa do meu irmão. Ele não falou nada do meu irmão, mas depois, mais tarde, eu vim a saber que foi isto, né? Então eu me dediquei ao máximo e fui
crescendo no Flamengo, fui desenvolvendo nos dia a dia, porque o Flamengo treinava todos os dias. Aí começamos a intensificar a nível de trabalho a parte física, e o desenvolvimento foi acontecendo naturalmente. Aí comecei a crescer, porque no futebol de salão eu não tinha uma altura para me jogar nas camadas de infanto-juvenil, era muito pequenininho. Tá. E teve um médico que depois, mais tarde, eu vim a saber que foi o Campelo, né, que sugeriu que eu tomasse umas injeções de crescimento. Mas eu realmente, até hoje, eu não sei se realmente foi o Campelo, porque eu já não lembro muito. Então eu tomei 5 injeções daquela, mas naquele período de juventude, ela não surtiu muito efeito. E com os passados treinamentos no Flamengo, eu comecei a desenvolver muito rápido. Aí comecei a crescer, aí vim recuando. Eu jogava na meia esquerda, que ainda bem que eu cresci mais, porque na meia esquerda do Flamengo não ia dar para jogar mesmo. Não tinha como. Aí me empurraram para a meia direita. Aí na meia direita, de repente eu cresci mais um pouquinho, ainda bem que também eu cresci mais, aí não ia dar para jogar na meia direita, que era meu falecido compadre Adílio. Aí me empurraram para a cabeça de área. Aí na cabeça de área também ia ficar ruim para caramba, porque tinha o meu parceiro Andrade, e aí me sugeriram a ir para zagueiro. No último ano de junho, eu estava com 18 para 19 anos, que foi No Flamengo teve um diretor da base, um coordenador, melhor dizendo, que se chamava Modesto Bria, que foi um ex-jogador, um paraguaio. E um dia, treinando, ele me chamou para conversar e sugeriu para mim 2 posições que eu poderia jogar no Flamengo. Aí eu sentei do lado dele e ele falou assim, não, porque você tem velocidade boa, é alto, cabeceia bem, você podia ser um bom centroavante. Aí eu fiquei todo contente. Eu falei, caramba, tinha que ser um jogador de futebol, ter essa visão, né? Alguém me enxergou. Enxergou. Aí ele virou para mim e falou assim, mas sabe qual é o problema de jogar no Flamengo de centroavante? Eu falei, não. Aí ele, se você não fizer gol, você vai jogar no Flamengo do Piauí. Sabe onde é que fica? Aí eu falei, não. Ele, longe pra chuchu. Mas tem outra posição que se você entrar, você nunca mais sai. Aí eu falei, qual é? Aí ele, zagueiro. Aí aquilo me irritou de uma tal maneira. Aí eu falei, mais um para jogar de zagueiro. Aí, pensa nisso. Aí o Flamengo contratou o professor Américo Faria. E eu estava jogando ainda na cabeça da área. Aí o Américo Faria olhou, começou a me ver, e eu, como tinha crescido muito, eu tinha perdido muita mobilidade. Então eu queria muito proteger a bola, sabe? Aí meti o quadril nos adversários, então eu perdia velocidade no jogo, que eu travava muito para proteger. Aí ele virou para mim e falou assim, você agora só quer dar bundada nos outros, não sei o quê, tem que acelerar o jogo e tal. Aí me botou de zagueiro. Porque o meu colega que estava jogando de zagueiro, que era o Denilson, era muito bom, ele foi servir o quartel. E eu virei para o meu pai e falei, pai, eu não posso servir no quartel. Eu não posso ir para prestar serviço militar, porque senão eu vou perder minha vaga lá no Flamengo, só ter que arrumar um jeito. E meu pai era... Você conhece um bichinho chamado furão? Sim. Que ele é desse tamaninho assim, né? Mas tu mete ele tudo quanto é toque, ele espanta tudo quanto é cobra que está lá dentro. E o meu pai é tipo esse assim, meio furão, né? Aí ele falou que tinha conversado com o coronel, que as coisas iam ser legais. Aí eu fui fazer os exames, fiz todos os exames, depois me chamaram. Aí eu fui no médico, aí o médico mandou eu assinar um papel que eu ia sobrar, com insuficiência física temporária. Eu não sei o que isso significa, mas sobrei, que foi a minha sorte. Que quando eu retornei para começar a treinar, o Denilson foi servir. Então essa vaga de zagueiro ficou aberta. E aí me encaixaram ali. Aí no primeiro jogo, eu não tive muito trabalho, porque quando eu jogava na frente, eu apanhava, corria muito, porque eu sempre fui assim muito dedicado, né?
trabalhava muito e acabava os jogos cansado pra caramba. E de zagueiro eu quase não fiz nada. Aí quando acabou o primeiro jogo... Você cansava os atacantes aí, né? Aí que você dava... Não, mas eu o nosso time era bom, né? Então eu quase não suei no jogo. Aí eu saí do jogo, acabou o jogo, eu fiquei pensando assim, olha que essa posição não é tão ruim assim. Porque não me bateram, ainda por cima eu ainda dava assim uns toquezinhos neles, e tocava poucas vezes na bola, mas também não me cansava muito. Era uma posição até que foi agradável. E aí comecei a me dedicar. Nós tínhamos no profissional o Rondinelli, o Moisés e o Luiz Pereira. Então, de vez em quando, nós fazíamos treino com o profissional. E de vez em quando o capitão Coutinho selecionava alguns jogadores para completar treino. E virava e mexia, eu ia lá. Então, eu tive um professor que me ensinou a cabecear a bola, que foi o Luiz Pereira. Depois tive outro professor, que era o Deus da Raça, que me passou aquele espírito de guerreiro, que era o Rondinelli. E depois tive o outro maldoso, que era o Moisés, né? Então, eu comecei a pegar um pouquinho de cada um e fui levando a minha vidinha assim na base. Em função desses 3 jogadores ter me educado um pouco, eu tive muita facilidade na estreia, né? Eu estreiei em junho, no dia 13 de junho de 1980, caraca, no contra o aniversário, Fluminense, que eu nem pensei que eu ia jogar, porque no meio da semana o Manguito, que era o zagueiro que jogava pelo lado esquerdo junto com o Rondinelli, ele teve um problema. E aí o Coutinho me chamou e perguntou-me o que eu achava de jogar no final de semana. Eu falei, eu acho ótimo. Aí ele falou, você acha ótimo? Você sabe com quem que o Flamengo vai jogar? Eu falei, sei. E ele disse assim, mas você acha ótimo? Eu falei, porque, desculpe a minha modéstia, mas para jogar contra... embora eu respeitava todos os adversários, para jogar contra o Cruzeiro, Fluminense, Vasco, é diferente de jogar contra o Olaria, Madureira, Bom Sucesso. Aí ele falou assim, eu falei, porque se eu servir para jogar este jogo, vai ser bom sinal para si e para mim. Aí ele falou assim, então te prepara que vai jogar. E ali foi o momento mais marcante da sua carreira? Foi estreia ou teve outros momentos que foram bem mais marcantes? Não é a primeira vez que me perguntam isso. Todas as vezes que perguntam qual foi o jogo mais importante da minha carreira, eu sempre friso que foi esse jogo. Porque se as coisas não tivessem corrido bem para mim num Fla-Flu, talvez eu não tivesse tido a carreira que tive, né? Porque a primeira impressão é que fica, né? E você jogar na defesa, no meu ponto de vista, é um setor mais perigoso que tem para se jogar futebol com maior responsabilidade de todos os outros setores, porque se você é atacante, você pode dominar mal, passar mal, perder bola, que não tem influência nenhuma e ninguém reclama. Se você jogar no meio-campo, acontecer a mesma coisa, ninguém reclama, mas se você falhar na defesa, você está morto. Né? Então, a responsabilidade de quem defende é muito grande. Então, aquele jogo foi um jogo crucial, as coisas correram bem para mim e nós vencemos por 2-0 e aí eu entrei e, graças a Deus, nunca mais saí. Tá, e esse talvez tenha sido o jogo mais marcante, mas tem aquele jogo que você não esquece, que tem detalhes assim na cabeça? Eu acho que todos os jogos a gente tem experiências diferentes em decorrente da dificuldade de cada partida, né? São adversários que requerem maior perigo, são adversários que têm mais técnica, outros mais fortes fisicamente. Então, cada duelo dentro de cada jogo são duelos onde você tem que estudar bem, se preparar bem. E eu tinha uma particularidade que minha mãe até se queixava, que todas as vezes que eu ia jogar contra um time, naquela época não existia tanta informação assim, mas tinha aquelas videocassete VHS, e eu tinha o hábito de todos os dias ver os jogos com quem eu ia jogar no final de semana.
Então eu pegava lá a cassetezinha, enfiava lá no meu leitor lá e ficava vendo aquilo, para mim poder visualizar todos os jogadores, como é que dominava a bola, para onde rodava, como é que gostava de receber bola, tanto os atacantes como os jogadores de meio campo também, os extremos, como é que eles gostavam de receber bola, quanto de velocidade que tinha, para onde driblava, para onde dominava. Então eu estudava aquilo tudo para mim não ser surpreendido. E minha mãe sempre reclamando, de novo você está vendo esse jogo? De novo você está vendo esse jogo? É mais ou menos parecido com o meu filho. Né? O meu filho estuda muito, então ele tem o hábito de dizer que ele estuda tanto que fica com a bunda quadrada, né? Então eu estudava tanto que fiquei de óculos, de tanto ver jogos. Mas ficou um craque, né? Eu acho que, assim, quando você se dedica a uma carreira, o futebol não é só jogar bola. Porque tem uma premissa de todas as pessoas que dizem assim, o irmão do fulano era muito melhor do que ele. Sempre tem isso, né? Por exemplo, eu levo com esse chavão todas as vezes, quando encontro o pessoal da antiga, que fala assim, mas seu irmão jogava mais bola que você. Eu falo, realmente jogava. Mas às vezes o futebol não é só jogar bola. Eu conheço muita gente que jogou futebol, como a gente chama assim na rua, peladeiro, né? Que eram craques. Mas o profissional ele tem uma outra vertente que as pessoas às vezes não querem abdicar. A vida de jogador de futebol ela não compadece com vida social, na minha opinião, né? Porque você tem que se resguardar, você tem que treinar bastante, você tem que descansar, tem que se alimentar bem. E a vida social, ela perturba um pouco esse caminho, né? Então, o meu pai sempre foi muito exigente comigo, muito disciplinador. Não é que ele era muito militar, nada disso, mas ele estava com uma preocupação que eu não descambasse como descambou o meu irmão, né? E as coisas correram bem, eu acatei com toda a disciplina. Mas você acha que naquela época esse lado, essa preocupação assim com o atlético, assim, com o físico, é como é hoje? Ou é... Eu tenho a impressão que nós treinávamos muito mais, que tem uma passagem engraçada com esse grande homem que está aqui, o falecido Sócrates. O Flamengo contratou ele. E no primeiro dia de treino ele ia quase morrendo, coitado. Aí ele virou e falou assim, vocês são malucos, vocês treinam demais. E a gente brincou com ele, não, nós não treinamos demais, vocês é que treinam de menos, porque tinha aquela democracia corintiana, né? E depois eu fiquei muito amigo dele, foi um grande parceiro que eu tive de quarto e socialmente também, porque ele me ligava para casa e falava assim, Grandinho, ele me chamava de Grandinho de Coca-Cola litro. Aí ele falou, você ri, né? Tá bom. Aí ele falou assim, Grandinho, teu irmão tá aí? Eu falei, tá, chama ele. Aí eu falava, Paulo César? Aí ele, que é? Eu falei assim, Sócrates está no telefone. Ele já descia igual um foguete, que ele sabia que era para tomar mais cerveja. Aí eu tinha que levar meu irmão para casa dele. Aí depois íamos sair, e eu tinha que ir, porque era ele que estava pedindo, né? Tínhamos que ir, porque naquela época tinha muita hierarquia, né? E quem seria eu para poder discordar do magrão, né? Então nós íamos para a discoteca e saíamos da discoteca de manhã. Aí eu deixava o pessoal em casa e ia com ele para o treino, que eu levava ele para o treino. Aí quando chegava para treinar, ele ia para o departamento médico e eu ia para o campo. Aí eu passava assim pelo departamento médico, olhava assim, ele deitadinho. Antigamente tinha uns tratamentos que era uma lâmpada vermelha, que era o infravermelho. Aí ele botava aquela coisa nas costas e ali dormia e eu ia treinar. Aí o primeiro dia eu fiquei olhando assim, eu falei, não, tem qualquer coisa errada aí. Ele pode fazer isso, eu não posso. Aí eu deixava meu irmão sair com ele e eu ficava em casa. Lá em Ribeirão contam que ele chegava, né, que ele fazia medicina e jogava no Botafogo, então ele meio que conciliou esses dois. Ele chegava no Botafogo e falava que estava de plantão, e chegava no plantão e falava que estava na concentração. Iam encontrar ele nos botecos bebendo. Ele era uma pessoa especial. Eu gostei muito dele, eu passei 1 ano e tal. O filho dele é um grande amigo meu. Passei 1 ano e pouco concentrando sempre com ele no quarto, porque ele fumava muito, né? E eu aprendi muito com ele. Uma pena que
Ele já se foi. Normalmente os grandes homens vão sempre muito cedo. Tá, me fala um negócio, como que foi para viver em diversos ambientes, né, do futebol, tanto no Flamengo, depois jogando na Europa, qual que foram os maiores desafios, assim, de mudança, talvez, Eu acho que eu não tive desafio muito grande em função de uma formação que me foi adquirida e com grandes homens com quem eu aprendi, né? Eu acho que a formação que eu tive no Flamengo, ela foi uma formação de competitividade. Nós aprendemos a guerrear, nós aprendemos a respeitar os nossos adversários, nós aprendemos a respeitar todos os torcedores, sobretudo o nosso clube, né? Aquilo tudo era incutido na gente. A única diferença do futebol do passado para hoje é que nós éramos moldados para jogar no clube, né? Então, eu quando ia treinar na base, com meus 17 anos, depois que terminava o nosso treino, o profissional treinava, logo depois. Então, a gente, quando acabava de tomar banho, estava chegando no profissional para treinar. E nós não íamos embora. Muitos olhavam por olhar, e eu tinha uma particularidade que eu gostava de reparar, como sou até hoje. Eu gostava de ver como eles lidavam com o público, né? Eu olhava para o Zico, olhava para o Adílio, como é que eles atendiam os torcedores, jornalistas, como treinavam, a dedicação deles. Então eu fui me moldando de acordo com aqueles que eu achava Você admirava mais, né? que seriam pessoas ideais para que eu pudesse me espelhar neles, né? E assim foi acontecendo, tanto aconteceu com o Zico desta forma, com o Adílio, com o Andrade, com o Leandro e com a gente também da base. Eu, Figueiredo, Anselmo, Hélder, né? Então nós tivemos a sorte de ter grandes profissionais que foram formados em casa, né? Que foi essa nata toda aí, onde eu fui inserido no final dos anos 79 para 80. Então, a sorte que eu tive foi que eu tive excelentes professores, excelentes companheiros, excelentes irmãos e excelentes exemplos, né? Onde me moldaram de uma tal forma que a minha ida para a Europa eu não tive problema nenhum. Na verdade, eu aprendi a não precisar de treinadores para poder me ensinar a jogar aquilo que eu tinha que fazer, né? Nós aprendemos a ter responsabilidade nos setores, como deveríamos jogar com Cláudio Coutinho, né? Uma vez o Zico me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Depois do primeiro jogo que fiz, eu peguei um jornal, comecei a ver, né, para ver se falava alguma coisa de mim, né? E eu tô lá no jornal assim, olhando, sentado, olhando. Aí daqui a pouco ele senta e falou assim, Camilo, tá vendo o que aí? Eu fiquei assim, meio tenso, né? Eu falei, tô vendo fotografias. Aí ele falou assim, tá cheio de fotografia tua aí, né? Aí eu falei, não, só tem uma. Aí ele falou assim, Camilo, larga isso. Esses camaradas não entendem nada. Você vai fazer o seguinte, todas as vezes que você jogar, você antes de tomar banho, de tirar a roupa, você vai sentar e vai refletir o que você fez no jogo para ajudar o teu colega a não perder bola. O que você fez no jogo para ajudar ele a atacar? O que você fez no jogo para você ajudar ele a recuperar a bola? Se você fizer isso e achar que falhou em alguma desses aspectos, você no outro jogo tem que fazer. Porque só assim você vai saber se jogou bem ou se jogou mal. Esses bastidores de futebol assim também, dessa pressão, por exemplo, porque hoje tem muita informação. Chega muita informação, a internet, você está aí, você vê tudo. Você vê uma dificuldade muito mais, assim, como que era lidar com essa pressão naquele tempo? Se você acha que hoje chega muito mais no jogador essa pressão? A pressão, vou lhe dizer uma coisa com toda a sinceridade e com toda a humildade. Quando você trabalha, quando você está ciente que você tem nível para competir, você não tem pressão. Porque o resultado do jogo é consequência daquele que estiver melhor preparado. E às vezes não só, né? Às vezes não acontece isso. Mas você tem que sair de campo ciente que você tudo deu para vencer. Porque o outro lado também trabalha para o mesmo, né?
Então, essa questão da pressão só sente aqueles que não estão preparados. É óbvio que você, quando é novo, você tem uma tensão da juventude, que é o nervosismo, né? Mas você mentalmente tem que controlar isso. Eu passei 2 anos na minha carreira que eu jogava e não sentia a bola bater no pé. Eu passava a bola e não sentia nada. E às vezes eu me interrogava dentro do jogo, eu falava, o que está acontecendo comigo? Que eu não sinto a bola, não sinto tocar na bola. Eu me perguntava. E eu ficava assim, você tem que controlar, você tem que controlar. E eu fui jogando durante 2 anos, sem sentir a bola bater no pé, porque os nervos eram tão grandes, mas eu tinha coisa na minha carreira que eu não respirava quando tinha adversário perto de mim. Eu não demonstrava cansaço, estava morto, mas eu ficava numa postura lá que é para ter intimidação, que ele olhava para a minha cara e pensava assim, esse camarada nem respira. Então, essas coisas que hoje em dia é chamado de gatilho, né? Eu tentei ir me adaptando para poder intimidar os adversários. Uma delas era as chuteiras, né? O pessoal jogava tudo de borrachinha e eu pensei assim, eu falei, bom, se eu jogar de borracha, eles vão olhar para mim e vão querer deitar e rolar. Aí eu comecei a jogar de tarraxa. Naquela época, com os campos duros, era difícil jogar. Sim. Mas como tudo na vida, o ser humano ele se adapta a qualquer situação, né? E eu fui me adaptando a jogar com chuteiras com trava desse tamanho assim, que até hoje eu vejo aí, às vezes, nos podcasts da vida, que o pessoal reclamava, né? Tinha medo. Então, as coisas que eu fui pensando na minha carreira, fui incorporando dentro de uma zona que eu pudesse ter a primacia de intimidar o meu adversário, eu fui utilizando. Eu não cumprimentava os jogadores quando entrava em campo, eles me cumprimentavam, eu não falava nada, ficava quieto. Eu só olhava para a cara dele assim, muito sério. Eu nunca fui bonito, né? Se eu fosse bonito, eu estava na Rede Globo fazendo novela, né? Então eu nunca fui com a cara assim muito agradável. Eles olhavam para mim e falavam, bom dia, moça. Eu nem respondia. Aí já começava a ir. E depois eu tinha mania de dar uns saltos lá para cima e bater com a chuteira no chão. Aí fazia aquele barulho, eles olhavam assim e viam o tamanho da trava desse tamanho. Aí eu tinha pouco trabalho. Boa. Mas a seleção de hoje, sabe, teve a convocação agora, uma seleção que você jogou ali na década de 90, 94, tudo. Alguém teria espaço? Na de 82, na de 90, na de 94?